Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Câmera de segurança flagra sequestro de uma mulher quando ela estacionava o carro aqui em BH. Mais um bebê é abandonado em Cidade Mineira. PM mata 3 suspeitos de integrar quadrilha de roubo de cargas. Menina que foi levada de BH para a África pelo pai, contrariando a justiça, retorna para o Brasil nesta noite. Com o início do inverno, alerta para as doenças típicas e saiba como evitar o contágio. Primeira-dama Michele Bolsonaro anuncia em Pará de Minas verba para construir sede da Confederação Desportiva de Surdos. Produtores de todo o país estão reunidos na Mega Leite aqui em Belo Horizonte até amanhã. E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Foi preso o homem que simulou estar armado para sequestrar uma mulher na Savassi, aqui em Belo Horizonte. A vítima estacionava o carro na rua Ceará quando o homem a abordou, amarrou as mãos dela e seguiu dirigindo o veículo. Pessoas que estavam no local e presenciaram a situação chamaram a polícia. O carro foi identificado pelos militares que começaram uma perseguição pela rua Santa Rita Durão. O criminoso só parou quando chegou ali na Avenida Afonso Pena, quando então ele foi cercado. Com o homem, a polícia encontrou um colar de ouro branco e um par de brincos de ouro com diamante, além de R$ 72 em dinheiro que pertenciam à vítima. A polícia, ele afirmou que pretendia ir até o bairro Serra, onde libertaria a mulher de 55 anos, que não ficou ferida. Já havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Bebê nascida há 7 dias é abandonada dentro de uma sacola em uma escadaria na cidade de Caratinga, no Vale do Aço. A menina foi encontrada por volta das 4 horas da manhã por uma moradora que ouviu o choro. A criança foi levada para a UPA e está com bom estado de saúde e sendo então encaminhada para um abrigo. Um homem foi preso depois de tentar roubar e abusar de uma mulher na noite dessa quinta-feira no bairro Ouro Minas, região nordeste aqui de Belo Horizonte. Câmeras de segurança gravaram toda a ação do criminoso. Quem tem as informações é o nosso repórter Marcelo Silveira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, além das imagens que nós vamos conferir, testemunhas também ajudaram a polícia a chegar até esse homem, que tem 40 anos, o Carlos Henrique da Silva. Ele estava em uma moto quando desceu e abordou a vítima, anunciando o assalto. Como a mulher, que estava indo para a igreja no momento, não tinha dinheiro, ele então a empurrou para um canto e tentou estuprá-la. A ação só não continuou porque um carro apareceu na rua. A mulher caminhou para a esquina e depois correu. O homem subiu na moto e acabou fugindo, mas a polícia foi acionada e pela placa do veículo chegaram até o suspeito que estava em casa. O Carlos Inácio já tinha passagens pela polícia, viu? Que susto dessa mulher, hein? Marcelo, continua com a gente pelo seguinte, o nosso repórter, ele traz agora para nós uma informação de um homem que foi morto pela esposa quando tentava esfaqueá-la. Isso aconteceu na madrugada de hoje em Contagem, na região metropolitana aqui da capital. Ô Marcelo, parece que tudo começou ali numa briga, né, que se desenrolou dessa forma. O que mais que você apurou? É isso mesmo, viu, Inácio? Isso foi lá no bairro Ressaca, em Contagem, como você bem disse. O homem tem 34 anos e, de acordo com a polícia, ele estava embriagado, brigando com a mulher de 33 anos em casa. A irmã dela ouviu os gritos, a briga, enfim, foi até lá para tentar ajudar e levou a irmã para a casa dela. Mas isso não adiantou. O homem saiu correndo atrás das duas e arrombou a porta da casa da cunhada. A briga continuou lá dentro, os 3 entraram em luta corporal e, num dos momentos, o homem caiu ao chão. Nesse momento, ele foi esfaqueado pela esposa, que assustou bastante e acabou fugindo. Até o momento, a polícia ainda não conseguiu localizar a mulher. Tá certo, obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta com outras notícias do dia, combinado? Tá ok, combinado. Bom, gente, 3 integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas são cercados pela polícia e acabaram mortos em um tiroteio que aconteceu em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. A PM recebeu uma denúncia de que os homens estariam escondidos na região e que com eles havia um carro roubado. A PM cercou a casa, mas os suspeitos tentaram fugir. Durante troca de tiros, ocorrido ontem à noite, os suspeitos morreram. Com eles foram apreendidos armas, drogas, celulares e o carro roubado. E contra eles, segundo a polícia, já havia mandados de prisão em aberto. Teve fim o drama de uma mãe aqui de Belo Horizonte que procurava a filha há 5 meses, desde que a criança havia sido levada para a África pelo pai.
O nigeriano conseguiu deixar o Brasil com a criança se passando por cônsul e, ao chegar na terra natal, entrou com um pedido na justiça requerendo a guarda da menina. Depois de ter o pedido negado, ele se escondeu com a criança e começou a ser procurado pela Interpol. O homem foi preso e a menina está voltando para o Brasil com a mãe. A polícia nigeriana rastreou telefones que levaram a uma tia do pai da menina. Quando estava perto de os policiais executarem um mandado de prisão contra Michael, ele se apresentou a uma delegacia. E através dessa escola que eles conseguiram um endereço, e chegaram nesse endereço, estava a pessoa que levava ela para a escola e que estava cuidando dela desde que ela tinha chegado na Nigéria. Era uma tia do pai, né? E aí eles prenderam a tia. O que acabou acontecendo foi que ele se rendeu, né? Ele chegou até a delegacia de polícia acompanhado dos advogados, outros familiares, enfim, e entregou a Keké sob os cuidados do consulado brasileiro. A Tinuqué deveria ter voltado ao Brasil em fevereiro, mas isso não aconteceu. Na próxima semana, a família deve se encontrar com os advogados novamente para saber qual o próximo passo a ser dado. Eles devem reunir documentos e provas para tentar a condenação do pai, tanto no Brasil quanto na Nigéria. Michael deve responder pelos crimes de subtração de incapaz, desobediência e por falsidade ideológica, já que o homem se passava por cônsul africano para facilitar a saída da criança do país. As autoridades nigerianas entenderem que ele cometeu algum crime lá, ele pode ser processado lá também. A outra possibilidade é a extradição e, ainda que não seja extraditado, que o processo aqui segue o seu curso natural. Laurimar Pires foi para a Nigéria atrás da filha e chegou a participar de audiências na justiça nigeriana, que se julgou incapaz de dar continuidade ao caso. Com a atuação dos juristas brasileiros, a mãe conseguiu provar que o pai havia sequestrado a menina e finalmente achá-la e trazê-la de volta para Belo Horizonte. Agora a mãe pode descansar com a filha e curtir a filha dela aqui no Brasil e a gente continua a batalha, né, para que ele pague pelos crimes que ele cometeu aqui no Brasil. Barranco desliza em cima de trabalhadores que estavam em uma obra na manhã de hoje em Juiz de Fora, na Zona da Mata. 2 homens foram parcialmente soterrados e um terceiro ficou completamente coberto pela terra. Todas as vítimas foram retiradas com vida e encaminhadas ao pronto-socorro. Não foi informado até agora o estado de saúde das vítimas, nem se a obra estava legalizada. Uma mulher ficou presa às ferragens depois que um caminhão e uma carreta bateram na Via Expressa de Betim, na região metropolitana. A mulher que estava na cabine do caminhão foi resgatada pelos militares, que precisaram serrar parte da lataria do veículo. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Contagem e o estado de saúde dela não foi divulgado. A Agência Nacional de Telecomunicações vai tentar acabar com aquelas ligações indesejadas de telemarketing que milhões de consumidores brasileiros recebem. Eu já recebi, você já deve ter recebido, né? As operações de telefonia têm 30 dias para criar um cadastro nacional de bloqueio contra esse tipo de chamada. Alô? A ligação é de um número desconhecido. Do outro lado da linha, alguém oferece produtos e serviços que não foram pedidos. Não aceito, não aceito você falar que tem horário de trabalho. A gente é completamente desrespeitado nessas ligações. Realmente é uma coisa muito chata. Incomoda demais, né? Chamadas em horários impróprios com vendedores insistentes. Não dão chance da gente falar que não quer o serviço, fica insistindo. A Anatel, que fiscaliza e regulamenta os serviços de telecomunicações, já recebeu desde 2016 mais de 80 mil reclamações de consumidores por causa do excesso de ligações e de mensagens. A estimativa é que 30% das ligações indesejadas no Brasil são para oferecer serviços de telecomunicações. A Anatel, mais uma vez, vai tentar colocar um ponto final neste abuso e deu um prazo de 30 dias para que as empresas do setor criem uma lista nacional e única de consumidores que não querem receber chamadas de telemarketing. A medida vale apenas para serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. As empresas do setor terão que criar e divulgar um canal para que o consumidor possa manifestar o seu desejo.
A multa pelo descumprimento pode chegar a 50 milhões de reais. Ele vai oferecer o número fixo ou o número de celular, o seu CPF, e aqueles telefones não mais poderão receber ligações de telemarketing. Lembrando, a partir do momento que você comunica a sua operadora, as demais operadoras de telefonia e de telecomunicações também vão compartilhar os seus dados, ou seja, nenhuma delas vão poder incomodar o consumidor. Alguns estados já aprovaram leis e criaram mecanismos para impedir que o consumidor seja perturbado. Em São Paulo e Minas, por exemplo, o PROCON criou um sistema em que é possível incluir o nome do consumidor de graça no cadastro de bloqueio de telemarketing para chamadas e envio de SMS. Além disso, as empresas são proibidas de ligar das 9 da noite às 8 da manhã. Mas mesmo assim, os abusos continuam. O ideal seria que existisse uma lei federal sobre o assunto, porque agora está a Anatel na parte de telecomunicações, mas e os demais fornecedores, como, por exemplo, bancos e financeiras? Uma legislação federal resolveria esse problema, fazendo um cadastro de bloqueio de telemarketing para todos os fornecedores. Olha, aqui em Minas você já pode fazer o bloqueio dos seus telefones. É só você ligar para o PROCON da Assembleia, se quiser, e buscar mais informações pelo telefone 31 2108 5500, mas agora eu já vou te dar um atalho. Basta você digitar aí no Google, na busca, lista anti-marketing, que vai aparecer aí logo no início a página do Ministério Público de Minas Gerais com o título Bloqueio PROCON. Você entra, faz um cadastro simples com seus dados principais e digita todos os números de telefone que você deseja bloquear. O inverno começou hoje e com ele chegam também algumas doenças típicas da estação. Gripes e resfriados podem se intensificar nesta época. Além deles, é preciso se prevenir contra rinites e sinusites. Onde quer que a Flávia esteja, estes medicamentos aí estão sempre juntos com ela. A professora de português sofre desde a adolescência com 2 doenças respiratórias. Eu tenho rinite, tá? E tenho sinusite. Um ardor terrível dentro do nariz, como se tivesse colocado um cotonete dentro de um vidro de pimenta malagueta e colocado dentro do seu nariz. Afora o edema do canal do nariz, que é o famoso nariz entupido. Esta última noite, por exemplo, não foi das mais fáceis. Foi uma crise de rinite que eu tive, né? Estou até com a voz um pouco complicada e é muito difícil, porque você não dorme. Quem dorme com dor é muito difícil, né? E o dor no corpo, provoca uma dor no corpo também. E a partir de agora é preciso tomar cuidado com uma série de doenças, principalmente as relacionadas ao sistema respiratório. É que começa oficialmente hoje o inverno, a estação mais fria do ano e também a mais seca. Nós vamos ter aí as gripes, os resfriados e junto com eles também suas complicações, né, como por exemplo a própria sinusite, a amigdalite e a pneumonia. Mas por que o inverno pode ser tão prejudicial à saúde? Nós temos basicamente 2 motivos. Um é a alteração das características do ar, fica mais seco, mais frio. Isso do ponto de vista das mucosas respiratórias, elas ficam mais ressecadas, mais sensíveis, isso facilita a entrada de micro-organismos. Um outro ponto é que nessa época do ano, com o frio, as pessoas geralmente fecham as janelas, né? Ficam num ambiente mais fechado, ficam mais aglomeradas e isso também potencializa a propagação de agentes infecciosos. A época também é ideal para a gripe. O vírus pode ser combatido com cuidados simples. Uma dica importante é a questão da etiqueta da tosse. Então, a pessoa está tossindo, o que a gente recomenda? Ande com um lenço de papel para que você tussa e cubra sua boca, né, com um lenço de papel e, na sequência, já joga esse papel no lixo. Uma outra medida importante é chamada, né, que a gente tosse, né, com a parte interna do cotovelo. Então, se você está tossindo ou espirrando, você pode, com uma medida simples, você, então, coloca a sua secreção no seu braço e evita que a secreção esteja na sua mão. Porque se você tosse ou espirra diretamente na sua mão, essa mão fica toda contaminada e, ao tocar objetos e superfícies, você acaba espalhando este vírus por todo o ambiente. As temperaturas ainda não tiveram uma grande queda, mas pela manhã já dá para sentir um friozinho e ver muita gente agasalhada pelas ruas. Agora, dentro de casa, quem sofre com as doenças respiratórias vai ter trabalho. A Flávia que o diga. Eu aspiro sofá, eu aspiro cortina, eu aspiro chão, eu aspiro tudo que puder ser depósito de poeira. Sempre redobrar, passar pano úmido para evitar, né, a suspensão desses elementos que causam mais alergia e manter a mucosa sempre muito bem hidratada, né? Então, quem tem a mucosa seca, às vezes usar um soro fisiológico aí, manter a hidratação oral também, né, tomar mais água nessa época do ano para manter também a mucosa dos pulmões bastante hidratada.
Mulheres que enfrentam o câncer de mama e precisam fazer a mastectomia para conter o tumor, agora têm direito a fazer a reconstrução mamária e também operar o outro seio, para que haja simetria entre as mamas. Estas mulheres possuem algo em comum. Todas elas já passaram pela mastectomia, uma cirurgia feita para a retirada das mamas que foram acometidas por um câncer. Para mim foi um pouco assustador, mas também nada que não me fizesse sentir viva e cheia de vontade para viver e lutar contra isso, né? Eu passei pela mastectomia, tive comprometimento com o braço e hoje eu estou aqui, normal, vivendo normal. Então é só manter a fé, manter a cabeça em harmonia, que tudo dá certo. As 3 superaram a doença e fizeram a reconstrução da mama. A Denise avançou ainda mais. Ela ganhou num sorteio a reconstrução do bico do peito e agora se vê bem melhor do que antes. Quando eu fiz, que eu olhei mesmo lá no consultório, que eu olhei no espelho, que eu vi na hora, eu comecei a chorar. Eu fiquei muito feliz mesmo. Foi como se eu tivesse renascido. Anualmente, o SUS realiza aqui no Brasil cerca de 10 mil cirurgias para a retirada das mamas. Desse total, menos de 20% das mulheres conseguem fazer a reconstrução mamária. Procedimento importante não só para a aparência, mas também para a evolução do tratamento. A reconstrução da mama na mesma operação de remoção do câncer já era prevista em lei, mas mexer no outro seio para que haja assimetria entre os dois e refazer a areola são direitos que começam a valer a partir de agora, com a entrada em vigor de um texto substitutivo ao da antiga legislação. Aquela mama reconstruída, ela vai ficar de uma forma e vai pegar outra mama e tentar fazer com que ela fique do mesmo tamanho, para que a mulher tenha uma estética melhor. Inclusive, isso é cientificamente comprovado, que as mulheres que fazem a reconstrução mamária, elas têm uma melhor qualidade de vida depois de um tratamento do câncer de mama. A lei vale para o SUS e para os planos de saúde. Para esta advogada especialista na área, os pacientes devem continuar lutando pelos seus direitos para que a lei não fique só no papel. Tem que procurar um advogado ou a Defensoria Pública para obrigar o Estado a cumprir a lei. Existe um software no computador dos juízes chamado Bacenjude, que é um convênio do Banco Central com o Judiciário. Então, o que o advogado faz? Ele junta o orçamento daquela cirurgia que o SUS não está fornecendo, deveria estar, e pede ao juiz para fazer o bloqueio de verba através desse software chamado Bacenjude, para que a cirurgia seja feita às custas do Estado. No próximo bloco, primeira-dama Michele Bolsonaro anuncia em Minas verba para criar a sede da Confederação Desportiva de Surdos. O Mineirão vai receber o terceiro jogo da Copa América amanhã. Bolívia e Venezuela entrarão em campo às 4 horas da tarde pela terceira rodada do Grupo A, no qual também está o Brasil. Tanto venezuelanos quanto bolivianos não venceram ainda na Copa América, mas a Venezuela está em vantagem, com 2 empates. Começou hoje a segunda edição das Surdo-Olimpíadas do Brasil. A cidade de Pará de Minas, na região central do estado, recebe os jogos. Entre as modalidades estão o futebol, vôlei, atletismo e judô. A primeira-dama Michele Bolsonaro esteve na abertura do evento. Os atletas entraram no ginásio uniformizados e carregando as bandeiras dos estados que representam. A Surdo-Olimpíada acontece em Pará de Minas, na região central do estado. A competição reúne 300 atletas de 14 estados. Nos próximos 3 dias, eles vão disputar 11 modalidades esportivas em busca de medalhas. O evento contou com a participação do ministro da Cidadania, Osmar Terra, e da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Emocionada, ela interrompeu o discurso várias vezes e anunciou uma surpresa. É com muita alegria que quero anunciar que conseguimos um lugar, uma sede para a CBDS. Michele também desejou boa sorte aos atletas. Eu desejo que continuem se superando em suas áreas esportivas e que seja um modelo positivo para a nossa nação. Gabriel está entre os competidores. Ele já conquistou 55 medalhas de badminton, esporte que se parece com o jogo de peteca. Ele também está se preparando para o Mundial em Taiwan em julho.
Luzimara, intérprete da linguagem de Libras, traduziu a entrevista de Gabriel. Nós surdos e as pessoas ouvintes, elas estão em condições de igualdade. Então elas também têm os mesmos direitos de esporte, de lazer, de participar de corrida, futebol de campo, natação, vôlei. São 11 modalidades, então isso é muito importante para os surdos. E os ouvintes, é importante conhecer tanto os políticos quanto a comunidade, é importante dar essa visibilidade aos surdos. Joseph também está empolgado. Ele já foi campeão sul-americano de futebol e na competição vai vestir a camisa de Minas Gerais. Já tem um tempo que eles treinam juntos, a equipe tá boa, ele tá pensando no campo e já jogar bola. O foco total dele é o futebol. Produtores de leite de várias partes do país estão reunidos em Belo Horizonte até amanhã participando da Mega Leite. O evento tem exposição de gado, de serviços para os produtores e também de produtos derivados, além de concurso para a escolha dos melhores da raça Girolando. Em meio às pessoas, eles passeiam pela maior feira de leite do Brasil. Estes animais são representantes das principais raças leiteiras do país. A Mega Leite, que reúne as principais empresas do setor e pecuaristas de vários estados. Reúne oportunidade de negócio, oportunidade de desenvolver a paixão pelo leite e a oportunidade de a gente trocar informação e não perder tempo. A feira também oferece aos produtores ferramentas que auxiliam na gestão de fazendas. Poder fazer o agendamento das atividades, controlar o desempenho. Esses dados precisam ser registrados e o sistema faz isso e entrega todo o desempenho, acompanhamento, organiza a rotina da fazenda. Fonte de cálcio para a nutrição humana, o leite gera emprego, renda, mas o setor ainda enfrenta desafios. A maior luta hoje do produtor rural que produz leite é o preço do leite. Os insumos estão muito caros, ração muito cara e quando você vai entregar o leite para o laticínio, não te pagam tão bem quanto deveriam. Minas Gerais tem o segundo maior rebanho bovino do país e é o maior produtor de leite, com 9 bilhões de litros por ano, o que corresponde a 26,7% da produção nacional. Os 853 municípios mineiros têm atividade produtiva de leite, com cerca de 216 mil proprietários rurais. Sem o leite não há o queijo, não há o iogurte, não há substância nenhuma. A Mega Leite, que também conta com uma exposição de mini animais na Fazendinha, vai até este sábado, dia 22, no Expo Minas, em Belo Horizonte. E veja a seguir, Minas é o estado com o maior número de produtores de cachaça e de aguardente no país. Estamos de volta e eu já te faço um convite. Programe o alarme do seu celular para assistir amanhã o programa DNA com o jornalista Paulo Navarro. A convidada é uma ex-funcionária pública que fez uma mudança radical na carreira. A Thalina Alves se tornou empresária e hoje comanda 44 lojas de uma franquia de serviços de beleza aqui no estado. A Thalina nasceu em Pompéu, estudou letras e direito e começou a carreira como professora, mas logo depois se tornou auditora fiscal da Receita Federal lá em Brasília. Ao se aposentar, decidiu empreender no setor de franquias. É amanhã, às 18h50, não perca. Minas Gerais é o estado com o maior número de produtores de cachaça e aguardente do país. A nossa produção representa quase metade da nacional. É o que aponta o Anuário da Cachaça, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A bebida movimenta a economia e hoje harmoniza com os pratos mais simples, assim como aqueles mais refinados. A produção artesanal de cachaça neste alambique chega a 200 mil litros por ano. Envelhecida em tonéis de carvalho, a garrafa da bebida com 700 mililitros chega a custar R$4.000. Nós estamos muito otimistas para esse ano, com a previsão de aumento da produção em 20% e a perspectiva de atender principalmente o mercado externo, como a Alemanha, Estados Unidos, França e a China, que está chegando agora. O Brasil possui 951 empresas registradas que produzem cachaça e aguardente. 44% delas estão aqui em Minas Gerais, que também possui o maior número de produtos registrados. Só aqui neste alambique são 10. Entre eles, cachaça envelhecida há 18 anos. Os dados aparecem pela primeira vez no Anuário da Cachaça, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 70% da produção de cachaça é concentrada na região sudeste. E, segundo o levantamento, o grande desafio do setor
é que as empresas informais consigam se registrar. A formalização ela é muito importante porque valoriza o produto, qualifica o produtor, né, que tem um órgão fiscalizador, né, para ganhar mercado, né, para ganhar mercado externo. Então é muito importante formalizar. Ana Laura dá cursos de degustação, uma profissão que cresceu junto com a diversidade de sabores. As pessoas estão muito interessadas em conhecer mais sobre a cachaça, em conhecer os tipos de madeira de envelhecimento, como é que ela é feita. Estão descobrindo a cachaça. Apesar de ser um produto tão antigo, ele está num momento de descoberta do brasileiro e também do público lá fora. Para este casal, cachaça combina com uma boa prosa entre amigos. Lembra muito uma roda de viola, num dia de lua cheia e uma cachaçinha, muito bom. Cachaça combina com tudo, com doce, com queijo, é brasileiríssima, né? Morreu aos 82 anos Ricardo Fiuza, membro da Academia Mineira de Letras. O professor atuou mais de 40 anos no Tribunal de Justiça de Minas. O presidente da Academia, Rogério Tavares, disse que Ricardo Fiuza foi um dos principais juristas do Brasil. O enterro será domingo no cemitério do Bonfim. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção. Até segunda. Boa noite.